Oi, povo abençoado, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou aqui de volta com mais um vídeo do canal e esse vídeo eu estou fazendo no dia 10, né? Dia 10 de setembro. E eu vou estar falando aqui nesse vídeo um pouquinho da minha experiência, de como tem sido nesse quase um mês de trabalho, evangelismo, essa honra que eu estou tendo de fazer isso daí que tem me edificado muito. Então, se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigada pela sua inscrição. Se você não é inscrito, por que você não se inscreve? Você entra no canal para visualizar o vídeo, se inscreva lá, deixa seu like, porque o seu like faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, compartilha para o maior número de pessoas. Os compartilhamentos, né, estão aumentando, as visualizações também, eu fico muito feliz. Queridos, não é sobre uma quantidade, né, de pessoas. Lógico que eu quero, sim, lógico que eu quero, né? Não vamos mentir, a gente quer sim, a gente quer crescer, a gente quer levar o nosso testemunho para o maior número de pessoas, porque eu acredito realmente que testemunho edifica a minha vida e pode edificar a vida de muita gente. Mas quando a pessoa compartilha, isso para mim também é uma honra, isso para mim também é um prazer, eu poder, sabe, ver que pessoas estão entendendo também o propósito junto comigo. Então, muito obrigada por você estar acompanhando esse vídeo, então vamos lá. Queridos, é assim, a primeira semana de evangelismo foi muito intensa, mas foi intensa fisicamente. Para mim, me sobrecarregou bastante, doía muito meus pés, as minhas pernas, porque eu não estava acostumada naquele sobe e desce de ônibus. Para que eu venda um produto, eu tenho que pegar aquele produto, fazer aquele produto levar, não é só lá, não está pronto, não. Tem que acordar cedo para fritar salgado, então é todo um processo, toda uma logística, comprar material, voltar e fazer tudo aquilo dali, cuidar de casa, cuidar do esposo, e isso para mim, cuidar do meu filho, isso para mim tudo é um prazer, mas é um prazer que cansa. Então nós precisamos entender que o cansaço faz parte do trabalho. Então a primeira semana para mim foi uma semana muito intensa, mas graças a Deus, Deus me fortaleceu e eu consegui. Eu quero agradecer também a todos através desse vídeo que têm orado, têm entendido o propósito daquilo que Deus tem, né, me colocado para fazer, me colocado no bom sentido, né, que Deus não obriga ninguém a nada. Mas eu sou muito grata por fazer parte desse processo, né, desse projeto de Deus. E o projeto de Deus, queridos, o ID do Senhor, levar a palavra do Senhor é algo que é bíblico, que está lá, que todos que entendem que são cristãos, todos que entendem que as pessoas precisam da palavra, porque a palavra é vida, a palavra ela tem libertação para as pessoas, ela tem libertação para nossas vidas, nós precisamos levar aquilo para o maior número de pessoas. A gente não pode conhecer a palavra e reter ela, não é sobre isso. Então, Deus ele quer que a gente leve esse ID, essa verdade do Evangelho, quem é Jesus para a vida de outras pessoas. Então isso aí é bíblico, né? Eu não estou fazendo nada que não esteja lá. Mas existem formas que Deus ele nos instrui para fazer, né? E a forma que ele me instrui para fazer foi essa, como eu já falei, eu não vou repetir aqui no canal. Mas, queridos, eu vou estar contando pelo menos uma vez no mês como tem sido todo esse processo, toda essa minha logística, como tem sido. E a primeira semana eu percebi que eu levei muitos sims de motorista e muito não, e eu vou te explicar por quê. Porque eu subo por trás. Anne, por que tu sobe por trás? Não tem dinheiro para pagar? Tenho dinheiro para pagar meu ônibus, mas quanto mais eu pagar ônibus, eu moro, para quem não sabe, eu moro aqui em Belém do Pará, pego o ônibus de Belém a Ananindeua, que é o município de Belém, e tá R$4 a passagem. Então, se eu for pagar R$4 em todo ônibus, eu subo em média 6, 7 ônibus, 8 ônibus por dia. Então, se eu for pagar R$4 vezes 8, não lembro a conta, mas eu não vou poder pagar isso. E aí eu vou estar tendo prejuízo com relação às minhas vendas. Então, quando eu pensei, né, Deus usou meu esposo e disse, amor, não faz sentido, né, você fazer isso, você pagar ônibus em todo lugar, tudo mais. Então, peça, né, ore e veja aí com Deus para tocar no motorista. E assim, queridos, tem motorista que deixa ser tocado e tem motorista que não deixa o toque de Deus. Então, esses que não deixam, eles dizem, não vai subir. Eu digo assim, deixa eu levar uma palavra? Eles dizem assim, eu digo, bom dia, tudo bem? Deixa eu levar uma palavra, fazer uma venda? Ele diz, não. E aí, quando eles dizem não, eu tenho que dizer, obrigada, Deus te abençoe, porque você não pode
Você não pode, de hipótese nenhuma, que você está levando a palavra de Deus, você carrega a palavra de Deus, você dizer, então morra, motorista. Não. Dá vontade? Dá vontade, mas não faça isso. E aí... Ai, gente, desculpa. Mas eu acho que eu nunca ri tanto quanto eu vou rir nesse vídeo, porque eu fico lembrando de tudo que aconteceu. E aí... A Yane tá doida. Louca por Jesus, vocês podem ter certeza. E aí... Aí eu tive a primeira experiência, né? Eu lembro que o primeiro não que eu levei foi lá em Belém, e aí eu disse assim, oi, motorista, toda alegre, toda alegre, achando que eu ia levar assim em todos os ônibus. Ele disse assim, não. Aí eu disse assim, aí eu fiquei triste na parada do ônibus, aí logo depois veio um outro ônibus e eu subi no outro ônibus, o motorista me tratou super bem, disse, sobe aí, leva aí, a palavra de Deus. E aí eu disse, sim, o Senhor tocou nesse. Aí quando eu subi no ônibus, gente, vocês não têm noção o quanto as pessoas choravam no ônibus. E eu chorava junto. Por isso que eu não passo mais pó compacto, eu não passo mais batom, porque eu me desmancho toda. E aí foi muito interessante, porque nesse ônibus que eu levei o sim do motorista, a minha primeira experiência do não e do sim, o sim veio logo atrás do não, as pessoas choravam muito no ônibus, para a honra e glória do Senhor, sabe? As pessoas foram muito impactadas naquele ônibus, eu estava muito aquebrantada. E também pelo não que eu já tinha levado, mas eu estava, sabe, muito sensível, as pessoas choravam. E foi muito legal, compraram lanche e eu vendi quase tudo naquele ônibus depois daquele não. E aí aquilo foi eu sempre digo, né, que a chave vira, mas foi algo que eu disse, opa, eu vou começar a levar não. Mas depois do não eu vou começar a levar muito sim e aí as coisas vão fluir. E queridos, tem sido assim. Anne, tu te acostumou com não? Ainda não. Ainda tem sido difícil alguns não. Mas toda vez que alguém me diz não, eu já consigo rir, eu já consigo dizer Deus te abençoe, né? Eu digo vá na paz. Mas uma coisa que eu percebi também dos nãos que eu levo, outra coisa que Deus me ensinou, foi alguns ônibus que eu peguei e eu levei não, e aí no outro dia eu parava, o mesmo ônibus, o mesmo motorista, e eu dizia... Aí eu disse, Senhor, não deixa mais eu passar por esse não com essa mesma pessoa. Aí o Senhor falou no meu coração, eu tô dando a chance através de ti, que Ele abra o coração e diga sim. Porque quando Ele diz sim para ti, Ele está dizendo sim para mim. E aí eu entendi que tem corações que Deus bate várias vezes para receber o sim daquela pessoa, sabe? Então a insistência de Deus. Outra coisa que eu percebi é o amor de Deus pela vida das pessoas. Deus se manifesta através de pessoas, Deus ama pessoas, Ele ama a comunhão. Então, quando eu estou ali vendo aquelas pessoas, eu vejo o quanto Deus ama pessoas, eu vejo o quanto Ele, sabe, Ele insiste, Ele tem misericórdia. Eu vejo cada rosto, então hoje eu consigo olhar cada rosto de pessoa em formato do amor de Deus. E aí tem sido muito lindo, sabe, queridos? Então, esse processo de um mês na rua tem sido com mais sim do que não, óbvio. Mas eu tenho, em cada não eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido como manusear minhas vendas, como conhecer pessoas, testemunhos são muito edificantes na minha vida. Um pouquinho antes da greve, teve uma greve depois do feriado aqui em Belém do Pará, dia 8. E aí, dia 6, eu fui para as ruas pela última vez, né, na semana passada. E aí, quando eu cheguei, eu ouvi um testemunho de uma senhora, que ela era soropositivo, que ela estava nos caminhos do Senhor, que ela também é ex-usuária de droga, e ela disse que Deus fez uma obra na vida dela. E esses testemunhos, eles são muito impactantes para a minha vida, isso edifica muito a minha vida. Então,
Você que de repente tem um propósito de Deus na tua vida. Você que de repente Deus está te chamando para algo novo, algo diferente. Deus não está te chamando para aquilo diferente, para que você seja prejudicado. Por mais que aquilo pareça ser grande demais para o teu entendimento, para a tua logística, pega o que tu tem e faz aquilo que Deus está te pedindo. Porque Deus ele nunca pede algo para a gente que a gente não possa carregar, que a gente não possa suportar. Os nãos que você vai receber na caminhada, ele já sabe que você pode, você foi treinado para aqueles nãos. Todos os nãos, queridos, que eu recebo, eu fui treinada anos antes, com experiências que eu tive, né, na minha vida, eu levei muitos nãos. Né? Então tudo isso me preparou para o não que eu estou vivendo dentro do propósito de Deus. Então a tua experiência do passado não descarta. Você pode não querer lembrar, você pode não querer carregar, ótimo, siga, mas não descarta a experiência ruim que você viveu no passado, porque essa experiência ela pode estar te capacitando para viver o propósito de Deus no teu presente. Então, pegue isso que Deus está mandando você fazer e faça, ainda que pareça difícil. Não tente entender. Hoje, às vezes, as pessoas perguntarem: Anne, qual é o teu propósito? Tu sabe qual é o teu chamado? Tu sabe qual é o teu propósito? E eu não procuro saber qual é o meu chamado, eu não procuro saber qual é o meu propósito. Não que eu não queira saber, gente, mas eu acredito que o maior chamado que eu tenho é sobre vidas. É sobre amar pessoas, é sobre dar uma palavra para alguém, é sobre levar meu testemunho para alguém. Porque eu não acredito que Deus me curou para que eu carregue, para que eu pegue isso e guarde para mim. Não, eu acredito que nos ônibus eu posso levar o testemunho de vida, que existem pessoas específicas que precisam ouvir sobre casamento, existem pessoas específicas que precisam ouvir sobre o meu testemunho de depressão. Estamos no Setembro Amarelo, né? Isso tem sido muito sério. Existem pessoas específicas que vão querer saber sobre o meu testemunho financeiro, existem pessoas específicas que vão querer ouvir o testemunho do meu esposo sobre droga. Então, eu realmente acredito que existe um propósito em tudo que Deus faz. Então, não fique tentando entender. O nosso papel não é tentar entender a cabeça de Deus, porque você nunca vai conseguir. Mas é você entender que você já está aqui por um propósito. Antes mesmo que você fosse formado, em Jeremias fala, eu amo esse capítulo 1, eu creio que versículo 5, fala, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Deus já tinha um propósito. Então não fique tentando achar o teu propósito. Se você tem curiosidade, vá, mas não fique estagnado procurando, siga. Jesus é o caminho, então ande no caminho que você automaticamente vai descobrir teu propósito. Mas não fique aí, qual é o meu propósito? Porque passa anos e aí você não faz nada para Deus querendo saber qual é o seu propósito. Então, queridos, eu tenho percebido nessa caminhada, e estou falando sobre o propósito, porque eu encontro algumas pessoas, até mesmo no ônibus, eu encontrei uma experiência também que eu encontrei um pastor de uma igreja, que ele voltou, né, para o mundo das drogas, ele voltou, infelizmente caiu, e hoje ele está de volta, né, tá tentando se reerguer de novo. E por que eu estou contando sobre essa questão? Porque muitas das vezes nós que temos algo, né, que carregamos algo, um propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos entender que aquilo é grande, que você precisa dele. Em tudo, queridos, a palavra de Deus fala que sem ele nada nós podemos fazer. Mas por que muitas das vezes o ser humano ainda acha que ele pode fazer algo sem Deus? Não pode. Nada nós podemos fazer sem Deus. Esse barulho de picolezeiro passando. Porque quando não é o picolezeiro, é o tapioqueiro. E faz parte do vídeo, tá tudo certo, vida real. Eu não posso cortar porque eu já estou finalizando o vídeo. E assim, queridos, eu encontro muita gente na caminhada dizendo, eu não consegui, eu não... Porque quando você carrega algo, quando você tem uma missão para Deus, não significa que aquela missão ela tem que te
que no final você tem que ficar exausto daquela missão. Não é sobre isso. Eu entendo que eu estou nesse processo da rua, mas eu entendo que eu sou ser humano, eu entendo que eu preciso chegar em casa, eu preciso descansar, eu preciso me recompor. O mundo, ele vai sempre te exigir muito, ele vai sempre te exigir mais, você está dando mais, ele vai te exigir mais e mais e mais. E você tem que saber seu limite. Você e Deus tem que saber o que você está fazendo. Não deixe as pessoas cobrar de você o que só você e Deus sabe que vocês precisam fazer. Existem pessoas carregando coisas que não é para carregar. E o que você precisa carregar, você não está carregando. Mas por que não está carregando? Por que está pesado? Às vezes tem gente que conta comigo e fala assim, tá muito pesado. Tá pesado porque tu tá carregando só. Porque se foi Deus que te deu, Ele não te deu para te carregar só. Ele não te deu para carregar só. Todos os dias, querido, eu vou para a rua e eu digo, Senhor, eu espero em Ti. Sabe, tudo isso aqui que eu fiz, todos esses alimentos aqui, tudo isso aqui, só o Senhor pode tocar nas pessoas. Eu faço o meu melhor, queridos, eu acordo cedo, eu frito, eu faço. E estou cada dia me aperfeiçoando, porque o melhor hoje ele tem que ser muito melhor amanhã. O meu tempero hoje ele tem que ser melhor amanhã. Né? A gente precisa sempre estar à frente, sempre estar mudando, sempre estar melhorando. É fato. Cada vez mais as pessoas estão mais exigentes. E cada vez mais você também precisa estar exigente se você trabalha com comida. Então, eu digo assim, Senhor, tudo isso aqui, pega isso aqui, toca nas pessoas, porque eu vou, queridos, esperando em Deus. Eu digo, Senhor, eu não sou capaz de tocar no coração do motorista, eu não sou capaz de tocar no coração das pessoas ali. É o Senhor que faz. Então, sabe, eu vejo que as pessoas às vezes fazem alguma coisa, e quando eu falo é porque eu tenho encontrado muita gente, sabe, esperando num Deus falando num Deus que já fez. Eu tô na rua e eu escuto, não, porque quando eu fazia, eu digo, ok, mas Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos continuar entendendo que Deus, Ele é o mesmo. Mas eu lembro que há 10 anos atrás, Jesus fez na minha vida e me curou. Ele continua fazendo e curando. Ele continua fazendo e curando. O problema, queridos, é que a gente não está esperando da mesma forma. Nós precisamos voltar à expectativa de esperar. Esperar em Deus. Esperar Ele fazer. Esperar Ele, sabe? Dizer assim, Senhor, faz de novo. Eu lembro de 2 experiências para encerrar o vídeo, porque vai ficar enorme, né? Então, eu lembro de 2 experiências que eu vivi no ônibus. Depois de uma semana eu tendo essas experiências, obedece, é um cansaço intenso. Na segunda semana eu fui, no último dia dessa semana que estava muito cansativo, o Senhor levantou uma pessoa no ônibus e me deu uma palavra. Essa moça me chamou e me deu uma palavra. E essa pessoa, ela falou exatamente o que só Deus sabia que eu estava. Só Deus, só Deus, só Deus. Sabe assim, quando você... Não sei se você já teve a experiência que está assistindo o vídeo, mas você tá no momento com Deus e só Ele sabe. Só Ele sabe. E aí você precisa entender que Deus, Ele fala com você e você precisa perceber a voz de Deus. Perceber a voz de Deus. Reconhecer a voz de Deus. E aí eu vi que aquela mulher estava sendo usada por Deus. E aí a terceira semana, Deus usou um jovem. Então sabe, queridos, quando a gente vai esperando de Deus, e por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque quando a gente vai com expectativa no que Ele vai fazer, Ele faz. Ele faz. Ele faz. Muito mais do que você querer que Ele fale com você, Ele quer falar com você. Então você que de repente está vendo esse vídeo e diz assim, quem é essa menina que está falando tanto de Deus? Queridos, eu não posso fazer um vídeo aqui do que eu não acredito. Essa é a minha vida. Então eu preciso falar do que eu vivo. Então de repente se você está desacreditado em Deus e você está assistindo esse vídeo, então de repente você nunca teve experiência com Deus, Ele é real.
mais do que esse sol que está brilhando, mais do que o ar que eu estou respirando, ele é real. E ele quer ser real na tua vida. Ah, Anne, mas eu já vivi anos atrás. Sabe, uma coisa muito legal com Deus. Ele quer que você viva hoje essa coisa muito legal. Ah, não, mas eu estou esperando aí descobrir meu propósito daqui a um tempo. Não, ele quer que tu viva hoje com ele. Porque tu não sabe o quanto tempo tu vai estar aqui. Então nós precisamos, eu aprendi, queridos, para finalizar, que nesse quase um mês, eu aprendi a esperar nele. Tenho aprendido a cada dia. Esse segundo mês que eu vou entrar, eu tô cheia de expectativa. Eu tô cheia de expectativa. Eu tô cheia de expectativa nele, porque de mim, não, é nele, é nele. Ah, eu tô esperando pelo motorista? Não, é nele. Ah, eu tô esperando meus clientes? É nele. Porque quando você espera nele, dele vem a fonte de tudo que você precisa. Então eu queria finalizar esse vídeo aqui para vocês, dizer que tem sido uma bênção o processo de evangelismo no ônibus, tem sido uma bênção as minhas vendas para a honra e glória do Senhor. Vai melhorar, eu vou levar mais sim, e pode acreditar que os motoristas que estão dizendo não hoje, vai ser os que vão dizer sim amanhã. Meu celular vai descarregar, fiquem todos com Deus. Se o vídeo ficou escuro no final é porque meu celular está descarregando. Muito obrigada e tchau!